Fala aí, galera! Para a maioria das pessoas, os sons não são algo assim tão notável, apesar de os ouvirmos o tempo todo, desde o começo de nossas vidas até o fim. Neste exato instante, é provável que você esteja escutando, por exemplo, o zumbido do computador perto de você, uma música que esteja tocando ou então o barulho de carros que estão passando na rua mais próxima. Mas você já se perguntou qual som é considerado o mais alto em nosso planeta? Quando foi gravado e quais consequências ele acarretou? Se não, então hoje você vai aprender algo realmente excitante e interessante. Vamos lá! Em 27 de agosto de 1883, a Terra produziu um som cujo volume não foi excedido por nenhum outro desde então. O som nasceu como resultado da erupção de um vulcão na ilha de Krakatoa, localizada entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia. A cerca de 2.000 quilômetros da erupção do vulcão, nas ilhas Andaman e Nicobar, as pessoas descreveram um som ouvido como se fossem disparo de armas. De acordo com testemunhas, a 3.200 quilômetros do lugar de propagação do som, na Nova Guiné e na Austrália, o som se assemelhava à artilharia. E mesmo na ilha de Rodrigues, no Oceano Índico, a 4.800 quilômetros da fonte do som, as pessoas disseram que ouviram o barulho do estrondo de armas pesadas. Imagine só, no total, esse som foi ouvido em 50 pontos geográficos diferentes do nosso planeta. Segundo o geólogo que observou o fenômeno, a erupção do vulcão foi tão forte que devastou a ilha e liberou uma coluna de fumaça que subiu a 27 quilômetros na atmosfera. A partir disso, podemos calcular que a fumaça foi expelida do vulcão a uma velocidade de 2.500 km por hora, ou seja, aproximadamente a 800 metros por segundo. Isso é o dobro da velocidade do som. A explosão criou um tsunami mortal com ondas de 30 metros de altura, em que 165 povoados costeiros e vilarejos foram destruídos e completamente arrasados. Jornalistas da Holanda que trabalhavam na época na Indonésia estimaram o número de vítimas em 36.417 pessoas, mas de acordo com outras estimativas, esse número pode ter chegado a 120 mil. Durante a erupção, o navio britânico Norham Castle estava a 40 milhas de Krakatoa. O capitão escreveu em uma anotação: "As explosões foram tão fortes que metade das pessoas da minha tripulação tiveram seus tímpanos prejudicados. Meus últimos pensamentos foram sobre minha querida esposa. Tenho certeza que o dia do juízo chegou." Acabou que a equipe não sofreu nada por causa do dia do juízo final, mas sim pelas flutuações do ar. A 160 quilômetros do local da explosão, o barômetro na fábrica de gás de Batavia, onde hoje fica Jakarta, a capital da Indonésia, registrou um aumento na pressão de 6 milímetros de mercúrio. Isto é cerca de 172 decibéis de pressão sonora, o que é considerado extremamente alto. Pior que isso, só mesmo o barulho do carinha abrindo o saco de chips no silêncio absoluto no cinema. Embora isso seja pior apenas em termos morais. Geralmente, de 100 a 130 decibéis, as pessoas começam a ter sensações super desagradáveis. Ainda assim, dá para aguentar sons de 100 decibéis. Mas se o nível do ruído subir 10 decibéis, as sensações serão como se o som tivesse aumentado 2 vezes. Apesar da diferença nos números ser pequena, a nossa audição percebe essa mudança de forma bastante diferente. O som de 120 decibéis fica no nível beirando o insuportável, sendo perto de 130 decibéis o limite de dor de uma pessoa. Já se por azar você ficar ao lado de um motor a jato, então você teria submetido a uma pressão de 150 decibéis. Depois disso, você teria que aguentar as consequências de ferimentos. Durante a erupção do Krakatoa, a uma distância de 160 quilômetros, foram registrados 172 decibéis. É tão incrivelmente barulhento que assusta até mesmo de imaginar qual seria o poder do som no epicentro. Quando você canta uma música ou pronuncia palavras, você força as moléculas do ar a oscilarem para frente e para trás dezenas ou centenas de vezes por segundo, fazendo com que a pressão do ar aumente em alguns lugares e diminua em outros. Quanto mais alto o som, mais intensas são as flutuações e maiores as flutuações de pressão. Porém, há restrições no volume do som. Em certo ponto, as oscilações se tornam tão grandes que o nível de pressão mais baixo cai para 0, até o vácuo, e não vai mais para baixo. Essa limitação na atmosfera da Terra é alcançada em cerca de 194 decibéis. Mais alto do que isso, o som já não é mais propagado pelo ar, mas sim ele que carrega o ar, criando uma área de alta pressão em movimento, um tipo de onda de choque.
Perto de Krakatoa, o som excedeu todos os limites e criou uma rajada de ar de alta pressão tão poderosa que feriu os tímpanos dos marinheiros a 40 milhas de distância, tendo se propagado por milhares de quilômetros, chegando próximo à Austrália e ao Oceano Índico. As vibrações do som diminuíram e começaram a aparecer como disparos distantes. Após 4.800 quilômetros de distância, a onda de pressão tornou-se muito baixa para o ouvido humano, mas continuou a se espalhar, se reproduzindo por vários dias ao redor do globo, enquanto que a atmosfera soou como um sino, imperceptivelmente para nós, mas perceptível para nossos instrumentos e sensores. No total, a onda de pressão de Krakatoa percorreu o planeta de 3 a 4 vezes em cada direção. Foram registradas nas cidades até 7 explosões de pressão, onde foram sentidas ondas de choque que vinham de ambos os lados. Centrais hidrelétricas na Índia, Inglaterra e São Francisco notaram um aumento nas ondas do oceano simultaneamente com o impulso do ar, e tal efeito foi percebido pela primeira vez. Era um som que não podia ser ouvido, mas ele continuou a se propagar pelo mundo. Esse fenômeno foi chamado de a Grande Onda de Ar.